amigos, amigas, como que você tá? Tudo bem contigo? Mais um dia, mais uma chance, podemos respirar, estamos vivos. E falando nisso, por que não falar em coragem? É bem legal falar de coragem porque a gente olha filmes, as coisas assim, a gente chega até a ficar com medo quando você está assistindo algum filme. Imagina se a gente estivesse vivendo algumas situações daquelas que os filmes apresentam. Mas na vida real, sempre acontece fatos na vida da gente que nos marcam com medo, ou talvez quando criança, jovem, ou talvez recentemente, você deve ter uma história de alguma coisa que você sentiu medo. E tem uma história que eu gosto sempre de lembrar porque para mim foi engraçado, porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão reagir quando coisas inesperadas nos acontecem. Eu já contei sobre uma vez que cheguei na fazenda da minha amiga, a Paulinha, e nisso eu estava com uma amiga minha, que inclusive ela era minha líder até, e nós descemos do carro e como normalmente a gente chegava lá, os cachorros estavam presos e tinha gente lá andando por lá e tal, não tinha perigo nenhum. Mas dessa vez não tinha ninguém que nos recebesse ali na fazenda. E nós fomos andando, eu fui andando mais na frente, que eu já era mais chegada ali no spa, no lugar. E nisso, de repente, vieram dois cachorros correndo. E esses cachorros vieram quando eu olhei para trás. O carro estava longe. Não dava para mim correr até o carro, porque eu não ia chegar antes que o cachorro me alcançasse. Mas aquela minha líder que estava comigo, ela conseguiu voltar e fechou a porta do carro para se proteger e eu não tinha o que fazer. Quando eu vi dois cachorros daqueles, não sei se é pastor alemão, mas eu sei que são aqueles cachorros altos, magros, assim, que parece cachorros de guerra. E quando eles vieram assim de cabeça baixa, correndo, correndo, quando eu vi eles correndo a meu favor, como se fossem me atacar, e a única reação que eu tive de momento foi o quê? Parar e olhar para a cara dele com a mesma cara que ele estava olhando. Interessante que a minha reação não foi de medo, foi de confronto. E olha só, como é que você reage naquilo que te acontece? A gente só sabe quando as coisas acontecem. E quando nós entendemos que o medo, ele ocorre uma adrenalina, né? Ou algo que nos dá um gás, um up, a mais que nós podemos esperar aquele momento de que dispara aquela adrenalina no nosso corpo. Se a gente esperar 30 segundos, este sentimento, essa adrenalina, que este sangue que vai correr todo o nosso corpo, que é em menos tempo que isso ainda, né? Mas você esperando passar isso, se você respirar e confrontar com a situação, você vai ter calma para você raciocinar. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Quando eu não tinha saída, não dava para eu voltar, correr dentro do carro e me trancar, e não tinha ninguém ali na fazenda para nos atender, para nos socorrer. Eu só tinha os dois cachorros à minha frente que estavam correndo ao meu para se encontrar comigo, como se fossem me atacar, e latino, e bravo, e uivando e tudo mais. E eu parei, na hora que eu parei na frente deles e encarei os cachorros, o que que eles fizeram? Os dois cachorros pararam e ficaram me olhando. Quando eu vejo isso, eu me lembro de um versículo daquele que diz na Bíblia que se os teus olhos forem bons, tudo lhe será bom. Tem outras versões que dizem um pouquinho diferente, né? Que fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então eu acredito que naquela hora eu
o que foi em mim foi, assim, primeiramente Deus que cuida da gente, né? E que me deu toda essa capacidade de reagir dessa maneira. E que eu pude, o que os meus olhos, com toda certeza, é quando Deus está em mim, quando Deus está na gente, quando nós estamos em um só. O nosso Deus é um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Então, o que? Quando nós estamos no mesmo Espírito, então os nossos olhos será o que? Cheio de luz. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E com certeza, foi essa luz de anjos, seja lá se for anjos ou se foi o próprio Espírito de Deus quem agiu ali naquele momento em mim. Só sei que a história poderia ter sido diferente. Mas como é que você reage quando as coisas te acontecem? Qual é o seu princípio? A reação, é claro, de todos nós é querer fugir. A primeira reação minha foi olhar, ver que distância que eu estava do carro e que distância eu estava dos cachorros, para poder medir, ver qual é a atitude que eu iria tomar. Então, sempre, primeira coisa é analisar o fato. O que eu posso fazer? E há momentos na vida que a gente não sabe o que fazer. Então, é a hora que nós colocamos Deus em prática em nossa vida. E mesmo se não der tempo de falar nenhuma única frase, Deus me guarda, mesmo que não der tempo de nada, quando você está conectada com Deus, Ele exala este poder que nos cobre e nos livra de tantas coisas que poderiam nos acontecer no dia a dia, que nós não temos nem noção de quanto é essa proteção de Deus em nossas vidas. E hoje, se você tem se sentido meio longe de Deus, meio esquecendo um pouco de Deus de lado, se você às vezes olha o passado e você lembra que você era mais conectada com Deus e hoje você está meio distante porque alguma coisa ou alguém te chateou, alguma coisa, é hora de você hoje conectar-se com Deus. Você pode conectar-se com Ele de várias maneiras. Você pode falar, se você não puder falar, você pode, só de pensamentos, você pode agir com o seu pensamento, direcionar, conectar-se a Ele. E é esta palavra que eu quero deixar para você hoje, que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quer dizer, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente porque Ele tem ciência de tudo que acontece aqui e nós temos ciência desse Deus que existe e nós tomamos para nós este Deus presente. Então Ele acaba sendo onisciente e onipotente, que é o único que tem poder para todas as coisas, para todo o mal que possa vir nos atacar ou aparecer em nossa vida, no nosso dia ou algum momento ruim. Este Deus está aqui para nos livrar. E eu quero que você guarde esse versículo que fale: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, tremendas trevas são. Mas hoje você, entendendo esse versículo que você pode ser cheio das trevas ou cheio de luz, a escolha é sua. Você pode dizer: Deus, eu escolho Deus. Paizinho querido, essa palavra, Senhor Jesus, meu Deus, tão grande e poderosa, Senhor, que pode nos livrar, mudar circunstância, mudar, Senhor, nossa rotina, mudar nossa vida, mudar, Senhor Jesus, aquilo de mal que pode advir sobre nossas vidas, Senhor, e transformar em bênção, Senhor. Este é o Deus que nós cremos, Senhor Jesus, que faz a maldição virá em bênção, Senhor Jesus. E nós cremos no poder da palavra, nós cremos no Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que está onisciente na minha mente, que eu creio que é real. Está onipotente, porque todo poder único que pode estar conosco o tempo inteiro é de Deus. E onisciente, onipotente e onipresente.
está aqui presente, agora. Senhor, e este Deus presente, chegue até essas pessoas agora que querem Deus e mostre para ela a tua grandeza, Deus, que tu és vivo, Senhor, em nome de Jesus. Fica com cada um deles, hoje e sempre.